seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço de comentário das notícias, das capas, digamos, dos jornais ou das revistas, mas é um comentário feito do ponto de vista de um cristão, ou seja, pegando na Bíblia e olhando o que é que a Bíblia teria para dizer a respeito desta realidade, desta notícia, desta manchete, deste acontecimento. Nós vivemos num país de futebol. O nosso país é um país que ama o futebol e que grande parte das pessoas acompanha o futebol de forma mais ou menos intensa. Alguns são adeptos realmente que acompanham todas as coisas, outros assistem de vez em quando. Mas para qualquer pessoa, mesmo aquele que não liga muito sobre o assunto, é evidente, ficou marcante, porque acabou por ser algo tão falado em todas as notícias. Aquilo que aconteceu foi o fim do nosso Campeonato Nacional de Futebol, desta temporada, no sentido do encontrar o novo campeão. E o campeão é o Sporting Clube de Portugal. E já fica aqui uma palavrinha, se você é do Sporting, parabéns pelo título. Depois de 19 anos, o Sporting pôde novamente festejar o seu título nacional. E você diz assim, e o que é que isto tem a ver com o ponto de vista de um cristão? Espero que você já vai ver que tem. Este campeonato foi um campeonato significativo. É claro que muita gente poderá vir dizer que, do ponto de vista desportivo, as decisões dos árbitros, assim, deixando estas coisas todas de lado, porque há falhas sempre existem e a verdade é que elas sempre beneficiam as equipes grandes em relação às pequenas. Este campeonato ficou marcado por algo muito claro. No início do campeonato, toda a gente apostava de forma significativa no Benfica, porque era a equipa que tinha feito um investimento gigante. 100 milhões para a nossa realidade portuguesa é uma brutalidade, sobretudo sabendo que todos os clubes portugueses estão em dívidas e em dívidas grandes. Então este clube tinha feito um grande investimento, tinha ido buscar novamente o seu treinador, considerado o grande conhecedor, ele mesmo acha que é o maior treinador do mundo, e que anunciou previamente que ia trucidar os adversários, que ia simplesmente jogar o triplo, que ia passar por cima de toda a gente. Enfim, nem sequer valia a pena fazermos o campeonato. Entregávamos logo o título ao Benfica e as outras equipas jogavam para saber quem é que ficava em segundo lugar. E havia uma equipa em quem possivelmente muito pouca gente apostava, porque esta equipa não tinha recursos para fazer render dinheiro, foi buscar um treinador que mostrava sinais de ser um bom treinador, mas ainda numa fase inicial da sua carreira, e que investiu essencialmente na formação. Quando nós pegamos o nome dos jogadores que ganharam este campeonato e olhamos para, digamos, os titulares do Sporting que entram em campo, temos que reconhecer que há 9 meses atrás, ouvindo estes nomes, a maioria das pessoas nunca não sabia quem eles eram, nunca tinha ouvido falar deles. Mas quem são estes fulanos? São miúdos da formação. Da formação? O indivíduo vai jogar com uma equipa feita por miúdos da formação e ele acredita que isto tem sucesso. O tal treinador, que é considerado o melhor de todos e que acha que é o melhor treinador do mundo, sempre deu a entender de forma muito clara e direta que com formação não se ganha campeonatos. É preciso fazer investimento pesado em grandes jogadores, etc. e tal. Formação não dá. Então, é evidente que, sendo esta a afirmação do grande sábio, não podia dar resultado. No entretanto, esta equipa da formação, esta equipa dos miúdos, foi ganhando, foi passando à frente, foi ganhando, foi continuando a ganhar. Enquanto os outros que tinham, os grandes jogadores, que tinham custado muito dinheiro, iam arranjando desculpas, porque são só desculpas. A pandemia, isto, aquilo, outro. Todas as equipes tiveram que enfrentar a pandemia. Todas as equipes tiveram que lutar com dificuldade, ter jogadores que não podiam jogar. Todas as equipes tiveram decisões menos favoráveis dos árbitros. Isso é uma desculpa esfarrapada de quem não quer assumir a responsabilidade. E um verdadeiro líder assume a responsabilidade e diz: ok, a responsabilidade é minha, isto não correu como devia ter corrido, eu assumo, ponto final. Mas não. E enquanto isto, esta equipa foi ganhando. E atenção, não somente ganharam, como ganharam com uma vontade significativa. E 2 jornadas antes de acabar o campeonato, já são campeões, ou já eram campeões. E isto é significativo. E temos que reconhecer o valor do treinador que investiu nos miúdos, temos que reconhecer o valor destes miúdos que jogaram bem, temos que reconhecer que esta equipa teve união e capacidade, porque qualquer campeão precisa. O campeonato é uma prova longa, é uma prova de resistência a longo prazo. Possamos fazer as interpretações que quisermos. Foi um grande feito desportivo por parte desta equipa, de miúdos, de formação, e que afinal nos deixou um exemplo extraordinário. E que exemplo isto tem para nós que somos cristãos, ou o que é que isto tem a ver com a Bíblia? Isto tem a ver com algo que é muito importante para cada um de nós. É que o nosso Deus
É um Deus que investe. Investe naquilo que o mundo chama perdedores. Lembremos brevemente. Quando Deus decidiu tirar o seu povo do Egito, Deus foi buscar alguém para assumir a autoridade e a responsabilidade para esta função. E quem é que Deus foi buscar? Um homem no vigor da sua vida, cheio de força e de capacidade de orientação, um homem que estivesse muito motivado para poder chegar ali e fazer as coisas acontecerem. Não. Deus foi buscar um homem idoso com 80 anos de idade, que certamente já achava que a vida estava no fim. Um homem que nos últimos 40 anos tinha vivido escondido, com medo de poder ser preso porque havia uma pena de morte sobre a sua cabeça. Um homem que estava no deserto e passados 40 anos ainda tomava conta do rebanho que nem era seu, era do seu sogro. Quando Moisés foi contactado por Deus e Deus o chamou para este desafio, Moisés arranjou uma quantidade de desculpas, porque ele reconhecia: eu não tenho capacidade para fazer isto, eu sou pequeno demais, eu sou fraco demais. E no entretanto Deus disse: é contigo que eu vou trabalhar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários episódios assim. Foi assim que aconteceu com Gideão, quando ele disse: eu sou o mais pequenino da família do meu pai, que é a família mais pequenina em Israel. Quando Deus chamou Jeremias, ele disse: eu sou ainda um miúdo, não sei falar. E por aí vai, quando Deus chamou Isaías, e Isaías: eu sou um homem pecador, estou no meio de um povo pecador, eu não tenho condições de fazer isto. Mas Deus o chamou. E Deus usou aqueles que possivelmente outros desprezariam ou achariam que não tinham condições e os transformou em grandes homens. E transformou em grandes mulheres e usou para fazer a sua obra. Quando Deus veio à Terra e viveu aqui como homem, o Senhor Jesus, Ele tornou a fazer a mesma coisa, de uma forma ainda mais flagrante, talvez. Jesus não chamou nenhum rabi para andar consigo. Jesus não chamou nenhum fariseu, não chamou nenhum escriba. Jesus não chamou ninguém que tinha um grande conhecimento da lei ou homens que eram respeitados pela comunidade. Jesus chamou pessoas que todos chamariam de perdedores. Jesus chamou um Pedro, que era um pescador desbocado, que não tinha controle sobre o seu próprio temperamento. Jesus chamou Mateus, que era desprezado por toda a comunidade. Ele era um publicano, um homem que era cobrador de impostos, vendido, digamos assim, aos romanos. E ao mesmo tempo, no mesmo grupo, chamou Simão o Zelote, que era pertencente a um movimento de extrema-direita que queria, pela violência da revolução, derrubar os romanos e restabelecer a glória de Israel. Jesus chamou Tomé, um homem que precisava sempre de 1001 provas para poder acreditar, tinha dificuldade. Chamou Natanael, que era um preconceituoso e que, enfim, era cheio de conceitos que basicamente eram racistas. Daqui não pode vir nada que preste. Este era o grupo que Jesus formou. Estas foram as pessoas que Jesus juntou para serem os seus discípulos, os seus apóstolos. Jesus colocou sobre eles a responsabilidade de levarem adiante a mensagem que ia transformar o mundo. E quem, olhando para este grupo, acreditaria que eles podiam fazer alguma coisa? E, no entretanto, foi o que aconteceu. O nosso Deus, Ele não aposta nos grandes do mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo, disse mesmo: são muito poucos os grandes do mundo, os ricos, os sábios do mundo. Normalmente o Senhor trabalha com aquilo que o mundo despreza. Deus trabalha com aquilo que o mundo acha insignificante. E é com estes que Deus faz os campeões. Este título nacional de futebol do Sporting faz-nos lembrar isto que a palavra de Deus nos ensina. Assim como estes miúdos que foram desprezados e ninguém acharia que eles tinham condições de ganhar o campeonato, foram eles os campeões. O nosso Deus também vai nos buscar e isto é um grande consolo para cada um de nós. Quando olhando para nós percebemos que não temos, se calhar, as condições que outros têm. Olhamos para pessoas à nossa volta e dizemos: fulano é melhor, ciclano é melhor, ela tem mais capacidade, tem mais conhecimento, teve mais formação, teve um berço diferente do meu. O Senhor não olha para isto. Ele olha para o nosso coração. Ele investe em nós. E quando nós permitimos que o seu Espírito faça a obra, Ele dá-nos dons, Ele utiliza os nossos talentos, Ele dá-nos capacidade e através do seu Santo Espírito Ele nos inspira a sermos muito mais do que nós poderíamos ser por nós mesmos. Que nós possamos olhar para esta manchete, digamos, nacional e ver nela um exemplo daquilo que o nosso Deus faz e que isto possa servir de ânimo para cada um de nós, nos entregarmos nas mãos do Senhor e permitirmos que com o pouco que nós temos, Ele possa fazer muito.